Independente do que os homens pensem de Deus, Deus sabe tudo já de antemão, o que cada um de nós pensa a respeito dele. Na verdade, o Senhor Jesus vai aqui interrogar os seus discípulos, não para saber a sua popularidade entre os homens, né? Porque ele era Deus. Ele sabia tudo que cada um estava pensando. Mesmo os seus discípulos aí, no outro trecho fala a multidão e toda a nação de Israel para quem ele veio, né? Ele sabia cada um. Ele sabia quem cria e aqueles que não criam. A palavra fala em João, né? Então, essa opinião aqui que o Senhor Jesus pede, na verdade, é para incitar os discípulos para que eles dissessem, na verdade, quem era ele. Que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, estavam convivendo pessoalmente, dia a dia, com a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Messias ungido e enviado ali para Israel. Embora ele estivesse na forma humana, nunca ele deixou de ser Deus. Ele era homem e era Deus. Mas a opinião da multidão, ou a opinião dos homens, era diversificada. Eles não tinham ainda uma ideia de quem é que estava ali. Eles começaram negando, na verdade, a pessoa do Senhor Jesus no Evangelho de João, e aqui eles estão confundidos. No versículo 28, os discípulos responderam, a multidão diz que o Senhor é João Batista. E outros dizem que o Senhor é Elias. Mas outros diziam, é um profeta, é um dos profetas. Se nós formos analisar aqui, a única coisa que ele era um profeta. Porque ele foi enviado de Deus para falar as palavras de Deus. Mas ele não estava aqui com um caráter só de profeta. Ele era o Salvador de Israel. E a pergunta agora vai ser direcionada para os apóstolos, para os discípulos. E é a mesma pergunta que deve ser direcionada a cada um de nós aqui. Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um vai ter que confessar o Senhor Jesus. Cada um vai ter que se encontrar com a pessoa do Senhor Jesus, ou como seu juiz, né, ou se dobrar aqui diante dele como seu Salvador e Senhor. Essas duas condições só que resta para o homem, ou reconhecer que Cristo é Senhor e Salvador, ou se encontrar com ele como o seu juiz, que não vai ter apelação, vai ser para condenação. Então é importante que nós saibamos responder, né, a pergunta que o Senhor Jesus faz para cada um dos discípulos e para cada um de nós. Porque independente do que os homens pensam hoje a respeito de Cristo, Cristo não mudou. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda nunca. A despeito da opinião dos homens, a despeito das religiões que existem, Deus continua sendo Deus. E Cristo continua sendo o Salvador. Jesus continua sendo o Salvador. E cada um vai ter que ter a sua opinião a respeito desse homem aqui do Evangelho. Quem é esse homem? Então cada um vai ter que confessar diante de Deus. Cada um vai ter que comparecer na presença de Deus, né? E, como eu já disse, e se nós confessarmos aqui o Senhor Jesus, se nós não nos envergonharmos, como a palavra fala do Senhor Jesus aqui, né,
Ele não vai se envergonhar de nós e nós não vamos estar confundidos quando ele vier. Nós vamos ser bem conhecidos, porque ele conhece aqueles que são seus e aqueles que não são seus. Mas a opinião dos homens, então, não interessava, embora os homens não estivessem corretos no que eles pensavam, porque João Batista havia morrido, e Elias havia morrido, os profetas também haviam morrido. Será que ressuscitou algum dos profetas? Não. Na verdade, esse pensamento aqui, pelo que eu julgo aqui, era que alguém teria vindo, ressuscitado e aparecido de novo, mas não é isso. Ele veio só uma vez. O versículo 29, e ele lhes disse, mas vós, com quem eu estou conversando agora, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Nós vemos que o Filho do Deus vivo é a resposta de Pedro no outro evangelho. Então, essa verdadeira resposta aqui de Pedro, que é o que o Senhor queria ouvir, mas queria ouvir da boca de cada um deles, que saiu aqui, obviamente, da boca de Pedro, que era um dos discípulos ali do Senhor Jesus no momento, saiu da boca de Pedro essa declaração de que ele era o Cristo. Versículo 30, e admoestou-os para que a ninguém dissessem isso. E interessante, o Mário leu o capítulo 9, mas o capítulo 9, nós temos o capítulo 8, que serve o quê? Para mostrar que o capítulo 9, que é profético, que é uma figura do reino milenar, quando Cristo vai estar reinando aqui em glória nesse mundo, o que os apóstolos, os discípulos não entendiam é que antes, versículo 31, começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Então o Senhor Jesus começou a ensiná-los de que, na verdade, aquele Cristo que estava ali, ele seria o quê? Antes de vir as glórias dele, ele haveria de padecer. Ele importava, era necessário que ele padecesse muito nas mãos dos homens, fosse rejeitado por toda aquela corja religiosa daquele tempo, dos fariseus, saduceus, dos herodianos e dos príncipes, dos sacerdotes, dos doutores da lei, fosse rejeitado por todos esses chamados homens de posição no judaísmo, e que ele fosse morto, onde ele terminou numa cruz, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E nós vemos no outro capítulo, nós vemos que eles nem sabiam ainda o que significava a ressurreição. O que quer dizer ressurreição? Então o Senhor Jesus estava ensinando aqui antes para eles, antes de levá-lo no monte, levá-lo Pedro, Tiago e João no monte, que era necessário que ele padecesse, que ele fosse entregue, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse. Só depois, então, é que lhe seguiriam as glórias do milenar, do reino, que eles estavam esperando. Que se eles aceitassem o Messias iria reinar. Mas eles rejeitaram o Messias. Claro que tudo isso era plano de Deus. E então esse reino ficou postergado para depois, para quando o Senhor Jesus vier no seu reinado milenar aqui nesse mundo. Na verdade, essa revelação de Pedro não é dele.
Em Mateus fala assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E logo depois, ele vai e toma o Senhor Jesus à parte e fala para ele, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Então nós vemos que ali estava a pessoa de que Deus, o Filho de Deus, como nós vemos, o Cristo, aquele que havia de padecer para, através da sua obra, em dar a sua vida ali na cruz do Calvário, ele pudesse satisfazer toda a justiça que era devida a Deus por causa do pecado. E nós vemos aqui os seus discípulos, a quem nós podíamos pensar que esses estavam entendendo quem realmente Cristo era, mas não estavam. Infelizmente não estavam. E Deus tem que, através do Espírito Santo, fazer essa revelação, dar a Pedro essa revelação, para que no abrir da boca dele ele falasse isso como testemunho. Tanto aos homens como às hostes celestiais que estavam todas ali observando isso. Mas para eles mesmos não teve esse impacto. Porque logo depois, próprio Pedro, que teve a revelação, fala para ele, não faz, nada vai te acontecer, não faça isso, não. Ele havia vindo para isso. Essa era a obra, o dever de Cristo estar aqui. Esse era o que ele devia de fazer, vir a esse mundo, suportar toda a afronta dos pecadores, toda a rejeição do seu povo, e ser levado à cruz do Calvário para ser oferecido lá como um cordeiro, como um sacrifício. Sacrifício esse que a gente vê no livro de Gênesis, antes da lei mosaica ser dada ao povo de Israel, antes de todos aqueles sacrifícios feitos ali, né, que era a lei de Moisés dada ao povo de Deus, nós vemos 4 situações em que 4 sacrifícios são feitos. E nós vemos que num deles, no caso de Caim, não entendendo o tão grave que era o pecado, quer se achegar a Deus levando o que ele achava que era suficiente. E o que era suficiente aos seus olhos? Ele dá o que ele tinha de melhor. Então ele vai lá, pega da sua obra, o que ele havia plantado, o que tinha de melhor, não era o pior, não era o que ele tinha de melhor. E vai e leva e tenta oferecer isso a Deus. Mas não é aceito. Por quê? Porque nada podia satisfazer as demandas de justiça de Deus. Muito menos o que nós achávamos que tínhamos de bom. Porque o homem não tem nada de bom para dar a Deus. Ninguém pode pagar a sua alma diante de Deus. Então nós vemos que ali naquela pessoa estava a saída do pecador. E se hoje nós só podemos nos achegar diante de Deus se nós reconhecermos a Cristo dessa maneira. Como Cristo de Deus, aquele que veio, ou seja, como o João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se eu não reconheço a Cristo assim, se o valor da pessoa de Cristo para mim não é essa, eu não vou considerá-lo como o meu suficiente Salvador. E aí eu passo a considerá-lo como os homens aqui. Apenas um profeta ou alguém importante
ou alguém que fazia boas obras, que era bonzinho, né? Como nós temos tantos exemplos nesse mundo de homens que dedicaram a sua vida a fazer o bem. Não que seja errado, mas isso não tem valor de justiça para nos levar diante de Deus. Eu, reconhecendo a Cristo como meu Salvador, posso também fazer boas obras. Isso é do agrado de Deus. Mas não que essas boas obras são meu passaporte para a minha salvação. De jeito algum. O meu passaporte para a minha salvação é a obra de Cristo. Em Romanos 3, eu vou ler, não preciso abrir, fala assim, 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ou seja, nós temos, essa deveria ser, vamos dizer assim, o nosso conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. De lembrarmos que somente Ele poderia fazer essa obra, somente Ele fez essa única obra, e somente através da obra de Cristo é que nós podemos ser justificados diante de Deus. Então, a pessoa de Cristo deve de ser no coração de todo o crente uma coisa maravilhosa, porque Ele nos livrou do juízo vindouro. Pela sua obra, Ele nos deu a salvação, a vida eterna. E isso não é pouca coisa. Às vezes nós vemos as histórias dos irmãos contarem de fatos verdadeiros, que certa pessoa foi lá e pagou a dívida de alguém que não tinha como pagar, e ele ficou grato por toda a vida. Apenas uma dívida nesse mundo. Imagine a dívida do pecador. Então nós devemos considerar muito um versículo que fala: considerai aquele que suportou, né, tudo por nós. Esse deve ser o apreço que deve de existir no coração de cada cristão. Não só no domingo de manhã, onde nós lembramos da obra do Senhor Jesus, mas senão todos os dias. Se a gente quisesse saber o que pensava um judeu nesse tempo, não existe muito aqui o que eles pensavam, né? Mas existe, por exemplo, um caso que não é um judeu, mas é um prosélito, que é Filipe, o eunuco, lá em Atos. E Filipe, o eunuco, não, é eunuco, né? Que foi se encontrar com Filipe, ou Filipe foi se encontrar com ele. Lá em Atos, esse eunuco, ele era um oficial de uma rainha africana. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele era um prosélito. O que era um prosélito? Prosélito era alguém que era convertido ao judaísmo, não era um judeu nascido judeu, mas era convertido ao judaísmo. E quando ele está na carruagem voltando de Jerusalém, porque certamente foi uma viagem frustrada, ele era um eunuco, ele era castrado,
e os castrados, e também quem não era judeu puro, não podiam entrar até um certo ponto do templo, era vedada a entrada. Então ele foi até lá e voltou vazio, porque ele está ainda lendo aqui Isaías na sua carruagem de volta, ele era um homem importante, ele está lendo o livro de Isaías, e ele fala lá em Atos capítulo 8, versículo 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele se converte aqui, ele é batizado, e ele volta radiante para a sua terra, no versículo 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Imagina esse homem, que ele lia as Escrituras, ele ia na sinagoga dos judeus, ele ouvia as explicações, ele tinha posses, ele era um oficial da rainha, ele tinha condições de viajar numa carruagem só dele até Jerusalém. Provavelmente ele tinha também escravos que o ajudavam, porque apesar de ele ser um eunuco, um servo, ele era um oficial. Na corte, eles castravam os homens que serviam a rainha para evitar que eles tivessem relações com a rainha e assim contaminassem a descendência da rainha, da família real. Mas era um homem nobre, e ele vai e volta frustrado de Jerusalém, porque em Jerusalém também ninguém conseguiria explicar para ele quem era esse, porque eles não sabiam. E Pedro aqui também não sabia, como não sabia também Cornélio, centurião romano, que era um outro prosélito, no capítulo, eu acho que é o capítulo seguinte, se não me engano, de Atos, não é isso? Em Atos 10, o centurião Cornélio, ele era um convertido ao judaísmo, mas ele vai ter que escutar de Pedro quem é esse Cristo. E Pedro vai falar para ele no capítulo 10, versículo 39, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui ele dá o serviço completo. Ele fala quem é esse que Deus havia enviado. Ele não era apenas o Messias, como lá é revelado a Pedro no capítulo 8 de Marcos, mas ele era também o juiz dos vivos e dos mortos. Aquele quem julga, quem pode julgar? Quem pode julgar? Que juiz pode julgar? Quem tem prerrogativa de juízo. Ele está acima do réu. Ele não está na mesma posição do réu. E nas coisas divinas,
só poderia existir um que poderia julgar o homem, e esse um seria Deus. A menos que Jesus fosse Deus e homem, ele não poderia julgar o homem, porque é Deus quem julga. A menos que ele fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados. Os próprios judeus dizem isso no Evangelho. Quem é esse que perdoa pecados? Porque ele era Deus, ele podia perdoar pecados. Porque os pecados são afrontas não apenas contra os seres humanos, contra o nosso próximo, mas nós pecamos contra Deus. Então nós precisamos do perdão daquele que é afrontado. E é Deus o afrontado. É Deus o ofendido pelos nossos pecados, e só Ele pode perdoar. E aqui nós temos então dois prosélitos que são esclarecidos a respeito de quem é Cristo. Mas voltando ao nosso capítulo 8 de Marcos, é interessante que essa revelação vai acontecer próximo às aldeias de Cesareia de Filipe, que me parece que era uma região, uma cidade que foi denominada assim em honra de César. Em honra a César. Esse Senhor, esse Cristo que vinha, obviamente ele vinha primeiro para o seu povo, ele era Messias de Israel, mas ele seria então Salvador do mundo. Não seria restrito apenas aos judeus. E é significativo que ele está aqui numa cidade que abrange mais do que apenas o povo de Israel. Outra coisa que é interessante aqui, os irmãos já comentaram nessa revelação que foi dada a Pedro, e não foi Pedro que teve essa ideia, mas foi o Espírito Santo. Deus revelou a ele, né? Isso a gente vê lá em Mateus capítulo 16. Mas o que acontece aqui em seguida, se Pedro fosse feito da mesma matéria-prima que eu sou, a primeira coisa que eu faria depois, talvez, conversando com os outros discípulos, seria assim, vocês viram? Só eu soube responder a pergunta. Né? É típico do homem isso. Se gabar de saber responder uma coisa, de saber dar uma solução para algo. Mas Deus aqui mostra imediatamente onde o homem tem que se colocar. Por quê? Porque logo depois de Pedro ter subido no pico do Everest espiritual, vamos dizer assim, para receber uma revelação tão inédita e tão importante, ele desce ao mais fundo abismo, porque ele vai agora ser repreendido pelo Senhor, porque ele estava sendo influenciado por Satanás na sua resposta. Quando ele tenta defender, não, senhor, não vai acontecer isso para o senhor, não, que o senhor anunciou sua morte e ressurreição. Não, vira essa boca para lá, não vai acontecer, não. Aí o senhor precisa repreendê-lo. E repreendê-lo chamando por Satanás. Não que Pedro fosse possesso de Satanás, mas Satanás estava por detrás, influenciando os pensamentos de Pedro. E Pedro, então, agora ele vai ter que aprender uma outra lição, que é o versículo 34 em diante. Chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? A expressão tome sua cruz, muita gente usa de maneira errada. A pessoa nasce um filho doente, aí ela, eu tenho essa cruz para carregar, ou tem alguma dificuldade financeira, Deus me deu essa cruz para carregar, e sempre pondo a cruz como um problema que é externo, né, ou mesmo uma doença da própria pessoa, como sendo a cruz, um sofrimento que eu tenho que suportar. Mas não é isso que o senhor está falando aqui. A cruz era um instrumento de suplício. A cruz era como uma forca. Se quem visse uma pessoa com uma corda no pescoço, fala assim, esse aí está morto já. Pensa assim, você passa numa praça lá naqueles tempos, ou na Idade Média, ou naqueles tempos que enforcava a pessoa em praça pública, e de repente você vê uma pessoa com a corda no pescoço, a corda amarrada já naquele negócio da forca, aquela haste. O que você pensa dessa pessoa? Ela não dura mais 5 minutos. Está morta já. Para todos os efeitos, está morta. Não vai fazer mais nada. Não tem mais planos para ela. E isso é carregar a cruz. Uma pessoa que visse alguém carregando uma cruz, indo em direção ao lugar da condenação, o que pensaria daquela pessoa? Morreu já, está morto. Não tem mais solução para ela. Então, carregar a própria cruz é assumir a posição de morte, que hoje um salvo por Cristo pode assumir. Por quê? Porque ele foi primeiro.
ele foi primeiro, versículo 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto. Então Cristo iria à frente de todos, passando pela morte. E uma vez morto, ele iria ressuscitar. Ele iria abrir agora um outro caminho, que ele vai mostrar agora no capítulo 9, não é? Que era a ressurreição, que era ele já glorificado diante dos olhos dos discípulos. E eu imagino Pedro, né, aquele que tinha tantos altos e baixos, tendo esse privilégio de ir com o Senhor ver a transfiguração. Não foram todos, foram só 3 ali. Pedro, Tiago e João. Os outros não viram isso que aconteceu. Pedro vai falar depois, ou João vai falar, não lembro se Pedro ou João, vai falar na sua carta lá no final, quando ele fala da glória, né, do Senhor, que tendo visto a magnífica glória, alguma coisa assim, ele vai lembrar disso o resto da vida agora. Mas aqui, primeiro ele vai ter que aprender a humilhação. Ele vai aprender mais duramente depois, no final do Evangelho. Mas aqui ele já leva um tapa, porque ele percebe que não era dele aquilo. E qualquer um de nós, qualquer coisa que nós temos dessa nova vida em Cristo, não é nossa. Nós recebemos. Paulo chama a atenção dos coríntios, que eram tão orgulhosos dos dons. Ele fala assim: o que tens que não tendes recebido? E se o recebesses, por que te glorias? Como se não tivesse recebido, ou seja, como se fosse seu. Por que você está se gloriando? E aqui ele vai continuar no versículo 9, é também um versículo no capítulo 9:1, mas isso acho que nós vamos ficar na próxima semana, que é normalmente uma dúvida que muitos têm, né, quando ele fala: alguns aqui há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E muitos achavam que eles não iam morrer ou alguma coisa assim, mas a resposta é o versículo 2, que eles viriam sim uma premiere do reino, naquela fresta que foi aberta diante deles, quando eles veem Cristo glorificado com Moisés e Elias. Eles tiveram essa oportunidade de enxergar isso antes de passarem pela morte, aqueles 3 discípulos. A palavra comunhão significa ter os mesmos pensamentos, ou pensamentos comuns. A palavra fala: como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E Caim não pôde ser aceito por Deus porque ele não tinha comunhão com Deus. Ele não gozava dos mesmos pensamentos de Deus. E Abel, seu irmão, pelo contrário, ele tinha comunhão com Deus. Deus teve comunhão com ele porque ele sabia os pensamentos de Deus. E aqui, esses apóstolos, o Senhor Jesus vai levá-los a ter o quê? O mesmo pensamento que ele tinha a respeito de Deus. Nós vemos lá os discípulos de Emaús, e abriu-lhes o entendimento para que compreendesse toda a Escritura. Né? E quem vai ensinar depois é o Senhor Jesus. E aqui os apóstolos, os discípulos, ainda não tinham o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles vão receber o Espírito Santo e vão poder depois ensinar através do Espírito Santo. Eles vão comungar, né, do mesmo pensamento que tem o Espírito, porque nós só podemos ter o mesmo. Nós estamos aqui porque nós comungamos, nós temos o comum, pensamento comum, que é o quê? Cristo é o nosso Salvador, está no meio de nós aqui. Cristo morreu por nós. Essa nós comungamos aqui. Nós temos comum pensamento do quê? De Cristo, da pessoa de Cristo. Então, o Espírito Santo depois vai abrir o entendimento dele para que eles compreendessem tudo. Tudo que estava escrito a respeito do Messias. Quem era o Messias, quem era aquele homem. E as glórias, como fala em Pedro, lá na Epístola de Pedro, e as glórias que haviam de seguir esse Messias. Eles entenderam tudo. E não só entenderam, como puderam o quê?
explicar, falar a respeito, porque agora sim eles podiam gozar dos mesmos pensamentos de Deus e podiam falar daquilo que eles sabiam, não daquilo que eles não sabiam. Ninguém fala aqui a respeito do que não sabe. Né? Se eu não sei matemática, se eu não sei uma derivada, como é que eu vou querer explicar essa equação para uma pessoa se eu não sei? Então, se eu não for ensinado, assim como Filipe e o eunuco, ele foi ensinado pelo Espírito e pôde ensinar o eunuco, e o eunuco pôde depois ensinar, né, através do Espírito, pôde ensinar depois quem era aquele que falava em Isaías.